Todo-Poderoso, Pai Santo, nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor de Deus, por este culto tão maravilhoso, onde o Senhor tem nos falado. E também agora, Senhor, vou chegar o momento de recebermos a infalível, poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Nós apresentamos em tuas mãos a vida do teu servo, irmão Daniel, Senhor de Deus. Pai Santo, que o Senhor lhe dê graça nesta noite mais uma vez, para nos trazer a bendita palavra do Senhor. Usa a vida dele, meu Deus, mais uma vez. Abençoa o teu servo, abençoa a sua família. Guarda, livra ele, Senhor Jesus, de todo mal. Senhor, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar. Meus amados, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Queremos também apresentar a nossa visitante, está aqui no nosso meio, a Andréia. Isso mesmo, né? Andréia Rodrigues. Então, Deus abençoe a vida da Andréia, viu? Um prazer estar aqui no nosso meio. Volte mais vezes. Como teremos receber a nossa visitante? Sois bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Meus amados, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. É um texto muito conhecido, quando fala a história do jovem rico. Eu quero intitular a mensagem desta noite desta forma: o que adianta, né, o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então vamos, escolher o melhor, que é a eternidade. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 17. Vou ler, a linguagem atualizada aqui, porque a minha Bíblia ainda está pequena, eu tenho que comprar uma letra grande, mas ainda está pequena. E a vista, as vistas, ela está um pouco também, reduzida. O som está em bem atrás, irmãos? Parece que não estou tendo muito retorno aqui. Está bem aí? Tá, amor? O som está bem? Marcos 10, 17. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Porque você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, e foi embora. Meus amados, é um texto muito conhecido, muito rico. Precisaríamos aí de 1 hora ou 2 horas para destrinchar bem essa mensagem, mas tenho ali 20 minutos, 20, 22 minutos no máximo. O que eu quero trazer para a igreja, de acordo com essa mensagem? Culto baseado, voltado, intitulado como culto com os irmãos, mas o culto é com toda a igreja. A mensagem não é só para os 7 que escolheram aqui hoje, é para toda a igreja. Os irmãos conseguem ver alguma virtude deste jovem? Sim, muitas virtudes. Este jovem aqui, ele era um rapaz,
com muitas qualidades. Trazendo para mim e para a sua vida, né? As pessoas veem muitas qualidades em mim e em você. Como que as pessoas nos veem como crente? O que as pessoas falam de mim e de você aí fora? Quando um visitante chega aqui, me vê aqui na frente, ou vê os demais irmãos aqui à frente, os demais que cantaram, os demais que estão louvando a Deus, o que os visitantes veem em nós? Os visitantes nos veem com duas caras, com dois tipos de pessoas. Nossa, mas ali na igreja, ele ou ela é diferente. Ali na igreja, ele ou ela parece ser outra pessoa. Não é a mesma pessoa que eu vejo lá fora. Será que os visitantes falam de nós? Ou será que os nossos vizinhos, quando nos vê sair de casa, vindo para a igreja, nos vê diferente? Será que eles falam ou pensam assim de nós? Talvez não falem, mas pensem. Muitas vezes as pessoas nos veem superficialmente. Mas Deus vê o nosso coração também. Deus nos conhece por dentro. Mas o que eu e você devemos realmente, é termos muitas virtudes como este jovem. Mas o que a Bíblia diz? Algumas virtudes que eu vou citar aqui resumidamente, no tempo não ajuda, né? O que a Bíblia diz? Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo. Correndo. Isso aqui é uma virtude. Devemos ter pressa para encontrar com o Senhor Jesus, meus amados. Não podemos ficar parado, paralisado, estagnado ou estacionado espiritualmente. Nós temos que ter pressa para nos encontrar com o Senhor Jesus. Foi a primeira virtude. Ajoelhou-se na frente dele, se dobrou diante do Senhor Jesus. Outra virtude. E eu vos pergunto, você tem se dobrado diante de quem? De quem você tem se dobrado? Você tem se dobrado diante das autoridades aqui da terra? Diante de algum ídolo? Diante do seu esposo, da sua esposa, da sua família? Ou diante do diabo? Diante de quem você tem se dobrado? Este jovem se dobrou diante do Senhor Jesus. Então que eu e você aprendamos com este jovem. Vamos correr para perto do Senhor, vamos aproximar do Senhor, vamos dobrar diante dele. Dobrar esse nome de humildade e de adoração. Então vamos dobrar diante dele, mas vamos também adorá-lo com toda sinceridade, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E perguntou, outra virtude. Correu, ajoelhou-se e perguntou. O que você tem nos perguntado ao Senhor? Perguntar é questionar, é dialogar, é falar, é orar. Eu e você hoje, nós temos perguntado algo para o Senhor Jesus? Interessante, o irmão Fábio leu aqui, Marta e Maria, irmão? Foi isso? Marta e Maria, Maria escolheu a melhor parte. E o finalzinho da história desse jovem? Será que ele escolheu a melhor parte ou não? Até então ele tem muitas virtudes. Se nós colocássemos esse jovem no nosso meio aqui hoje, nosso Deus, ia ser um semideus aqui na igreja. O irmão é uma bênção, o irmão é isso e aquilo, amém. Glória a Deus, tem virtude. Só que às vezes, meus amados, a hora que chega, lá no finalzinho, a hora que o negócio aperta, a hora que o negócio arrocha, é aí que nós vamos ver o berno, pular longe. É aí a hora que nós espremermos a ferida, a hora que nós formos exprimidos, é aí que nós vamos ver de fato quem nós somos. Talvez eu e você temos as mesmas virtudes deste jovem, ou até outras virtudes, mas o que importa é o final. O que importa não é como chegamos, e sim como saímos. O importante não é como começamos, é como terminamos. Muitas pessoas começam bem, mas terminam mal. Muitas pessoas às vezes começam devagar, mas terminam bem. Então aquele jovem ajoelhou-se na frente dele e perguntou, então dialogou, orou, questionou, falou com Jesus. Bom mestre, o exaltou, o reconheceu como autoridade. Jesus não é simplesmente uma pessoa qualquer, meus amados. Jesus, ele é Senhor e Salvador da minha e sua vida. Jesus é a autoridade maior, a autoridade máxima que nós temos. O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Ele teve a humildade de questionar Jesus, dialogar.
ele tinha desejo pela salvação de sua alma. Ele sabia que existia a vida eterna. Você também tem essa certeza que existe a vida eterna? Você está ciente que a minha alma e a sua alma estão correndo um grande risco? Você está ciente que a minha alma e a sua alma, ela irá para a eternidade? Isso é certeiro. A minha alma e a sua alma estará na eternidade. Se é no inferno ou no céu, vai depender do que eu e você fizermos aqui. Vai depender da nossa decisão aqui na terra. Então, outra virtude dele, né? Exaltou o Senhor, bom mestre. O que devo fazer? Olha, ele tinha curiosidade, ele tinha desejo, ele tinha anseio. Ele se preocupava com a vida eterna. Ele sabia que a sua alma estava em risco. Hoje, muitos crentes, meus amados, não estão preocupados com a vida eterna. Muitos crentes estão preocupados hoje com fama, com dinheiro, em ser exaltado, reconhecido. O Instagram ali cheio, né, de curtidas, ou Face, seja o que for, o aplicativo que você usa ali. Mas ele tinha essa virtude, ele preocupava com a sua vida eterna. O que eu e você mais devemos preocupar, meus amados, nos dias de hoje, é com a salvação da nossa alma. É muito bom, né, a gente se preocupar com a vida física, com a nossa beleza, com a nossa família, com as coisas materiais. É tão bom. Eu também sonho, eu preocupo, eu busco isso. Eu sempre digo isso nas pregações, eu almejo, mas sem esquecer da minha alma, meus amados. A minha alma é o mais importante, é o mais valioso que eu tenho, é a minha alma. Então aquele jovem, né, ele chegou aqui, olha bem, só no versículo 17. Bom mestre, o que devo fazer para conseguir ou para herdar a vida eterna? Beleza. Quando eu e você chegamos até o Senhor e o questionamos, dialogamos, falamos, oramos, receberemos uma resposta. O irmão Fábio me falou, Deus já está falando da vida de culto, irmão. O irmão falou, não foi, irmão? Aquele rapaz que Jesus falou para ele escolher, né? Também, não é isso? Os cuidados? Não é isso? Está vendo? Deus já está falando. Só não pega quem não quer. Então Deus manda que eu e você escolhemos. O que você quer que eu faça? Você quer ganhar o mundo inteiro? Ou você quer a salvação da sua alma? Então você quer agora, eu tenho que viver a pão e a água? Não, não é isso. Mas se for preciso nós passarmos da pão e a água, em troca da nossa vida eterna, passaremos. Por que não? Então, né, é muito interessante, é muitas virtudes no versículo 17. Mas ele perguntou, mas agora Jesus vai falar. Eu e vocês estamos preparados para ouvir o que Jesus quer falar conosco ou não? Muitas vezes saímos de casa e o Senhor fala comigo. Usa a irmã que vai pregar, o irmão que vai cantar, o irmão que vai tocar, o irmão, né, que vai ali, né, dar uma saudação, usa. A hora que Deus vai usar, muitas vezes as pessoas querem pegar, né, a sua Bíblia, dar as costas e ir embora. Mas Jesus vai falar, porque já está falando, irmãos. Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Jesus quis o quê? Quis realmente mostrar para aquele jovem que Jesus é uma pessoa humilde. Jesus não se exalta. Mesmo ele sendo né, mestre, mesmo ele sendo Senhor, Salvador, Deus, mesmo ele sendo Consolador, mesmo ele sendo tudo isso aqui, ele não se exalta. Então, primeiramente, Jesus fala conosco humildade. Jesus, ele se humilha. Jesus é humilde, irmãos. Quando eu e você chegarmos diante de alguém, diante do Senhor, primeiro nós temos que ser humildes. Reconhecer que nós somos pecadores, miseráveis, nós carecemos da presença do Senhor nas nossas vidas. Se não for o Espírito Santo, irmão, isso aqui é apenas uma carcaça. Mas no 19, Jesus continuou falando com ele. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada de ninguém, respeite seu pai e sua mãe. Jesus começa a falar com ele. Então, você veio até mim, você quer saber, né, a verdade? Então se prepare. Então, quando eu e você, irmãos, chegamos diante do Senhor, nós temos que estar preparados para ouvir a verdade absoluta. Deus não coça a minha cabeça, a sua cabeça, viu? Deus não faz massagem no nosso ego. Deus não faz nenhuma massagem em mim e você. Deus não é nenhum psicólogo, já falei, viu?
Se nós queremos, né, ouvir, né, só coisa boa, nós temos que contratar, né, um psicólogo. Porque Jesus é aquele que fala direto. Ele vai na ferida. Ele não fica rodeando, não. Mas o 20, a Bíblia diz. Então aqui Jesus falou no 19, né? Se aquele jovem, né, fazia isso, se aquele jovem com os seus mandamentos, e o que o 20? O 20 vai responder, né, o jovem? Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Eu e você, irmãos, como homem, como servo, você, irmã, como serva, como, né, mulher do Senhor, você como mulher de Deus, como que nós nos encontramos nessa situação? Agora o negócio vai apertar mais mesmo. Porque muitas vezes eu e você falamos com tanta convicção: eu estou na igreja há tantos anos, sou batizado, batizada, tomo Santa Ceia, eu canto, eu toco, eu prego. Muitas vezes nós falamos assim. Então aquele jovem respondeu: não, mestre, desde criança, sou criado na igreja, nasci no berço evangélico, glória a Deus, é uma honra, não é? Mas o negócio vai apertar mais. 21. Agora Jesus vai dar mais uma, né? Uma cornetada ali agora. Jesus vai responder novamente. Jesus vai continuar falando. Jesus olhou para ele com amor e disse: irmãos, Jesus olhou para ele com amor. Amor não é ser covarde. Amor não é ocultar a verdade. Amor é ser sincero. As pessoas estão invertendo que sinônimo de amor é você ser covarde, você ser omisso, é você falar o que as pessoas querem, é você fazer o que as pessoas gostam que você faz, para agradá-lo, ou alisar seu ego. Não, as pessoas não sabem o que é amor, não. As pessoas estão distorcendo, né, o que é amor. Sinônimo de amor não é isso. Sinônimo de amor é o que Jesus vai falar aqui agora com ele. Jesus olhou para ele com amor e disse: oh, glória, irmãos, falta mais uma coisa para você fazer. A parte A do versículo, Jesus já começou com uma sinceridade que muitas vezes falta, né, em muitos crentes. Quantos crentes que falam de tantas virtudes, tantas coisas boas, mas às vezes tem faltado em uma virtude que é a sinceridade. Responder com sinceridade, com firmeza, sem ter medo, sem saber o que as pessoas vão falar ou pensar de mim e de você. Então a parte A, Jesus olhou com amor e disse: falta uma coisa para você fazer. O que tem faltado, irmãos, na minha e na sua vida? Muitas vezes eu e você também temos umas virtudes, como este jovem, ou até mais virtudes, mas se eu e você chegasse para Jesus hoje e ele viesse falar na lata comigo e com você, ainda te falta uma coisa, Daniel. Ainda te falta uma coisa, irmão Rodrigo, ainda te falta uma coisa, irmão Fábio, ainda te falta uma coisa, né? A igreja, né? De modo geral. E aí? Como que nós reagiríamos, nós aceitaríamos? Falta uma coisa para você. Ainda te falta alguma coisa. E aí a parte de vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois, venha e me siga. Oh, glória, irmãos. Quer saber quem a pessoa é, irmãos? Mexe no bolso dele. Você quer saber quem a pessoa é? Toca no lado material dele. Quer experimentar a pessoa se ele é crente ou não? Cutuca o lado financeiro dele. Ele tinha tantas virtudes, meus amados. A primeira parte que eu e você olhar, não, esse rapaz ele já está salvo. Isso aí é o quarto homem da fornalha. Esse é um semideus. Que hoje na igreja, hoje qualquer pessoa já é um semideus, né? Que as pessoas às vezes vêem só assim por fora, as pessoas não gostam de interior, as pessoas às vezes não se preocupam com os frutos, as pessoas às vezes vai maçando, né? Massageando, passando ali, né? Entendeu? Uma máscara, as coisas assim, não, irmãos. Mas Jesus é diferente. Jesus conhece muito bem meu coração. Eu posso ter, você pode ter virtudes, você pode ter qualidades, glória a Deus por isso, você pode ser útil na obra, você pode ser útil em qualquer lugar. Mas na hora que Jesus arrochar mais, aí nós vamos ter quem nós somos. A hora que o negócio espremer mais, é aí que nós vamos revelar quem nós somos. Então agora, meus amados, no versículo 22 a Bíblia diz assim: quando o homem ouviu isso o quê? Ouviu o que Jesus respondeu.
E agora? Quando eu e você ouvimos o Senhor falar, nós fechamos a cara? Nós saímos emburrados do culto? Quando Deus usa, nem qualquer irmão aqui, ou um jumento que vem aqui na frente, porque Deus usa até um jumento, né? Se vier um jumento aqui, se entrar um burro ali, um jumento, um animal literalmente, a Bíblia nem fala que Deus usou jumento de Balaão, Deus pode usar também. Como que eu e você vamos reagir? A hora que Deus, né, usa o irmão ou irmã aqui na frente, ou me usa também, ou te usa, como que nós temos que reagir? Nós fechamos a cara? Isso aí não é de Deus, isso é da cara. Se não é para mim, se o irmão está do meu lado. Olha, se é para a irmã, não conheço a vida dela. Isso aí é para o meu vizinho. Ou se aquele irmão estivesse aqui e encaixar direitinho para ele ou para ela, não é assim mesmo? Não, irmãos. Deus faz com quem está presente. Deus não manda recado. Então, quando o homem ouviu isso, fechou a cara. Por que ele fechou a cara? Ele tinha muitas virtudes lá fora, lá atrás, mas agora ele vai revelar a sua dificuldade. Muitas vezes eu e você somos assim, meus amados. Às vezes nós temos muitas virtudes, mas tem alguma coisa que eu e você precisamos abrir mão. É o ponto-chave para a salvação da nossa alma. Às vezes nós estamos 99,9% salvos, mas às vezes por causa de uma coisinha que eu e você não queremos abrir mão, a nossa alma está em risco. Então, quando o homem ouviu isso no versículo 22, fechou a cara. Por que ele fechou a cara? E porque era muito rico e foi embora triste. Jesus, hein? Vamos tocar no bolso aí de muitas pessoas que eles vão espirrar longe. Então, quantas vezes, meus amados, as pessoas, né, se dizem crentes, se dizem, né, ter certeza da salvação, mas às vezes não tem coragem de dar nenhum dia na igreja. Às vezes não tem coragem de dar nenhuma oferta na igreja. Agora imagine se Jesus tocar no bolso dele e falar para ele assim: você vai ter que abrir mão de tudo. Então Jesus aqui, né, então quer dizer que você está fazendo uma apologia aos pregadores, que quando faz pressão, fala que você tem que dar tudo, né, que vir para a igreja. Não, misericórdia, sou contra isso, irmão. Eu estou a favor da igreja dizimar e ofertar porque é bíblico, mas pressão psicológica, você tem que dar tudo para vir para a igreja você salvo, não existe não. Viu? Mas eu quero dizer assim, eu estou dando um exemplo assim, muitas vezes nós falamos, aquele jovem, ele era tão declarado, às vezes eu e você somos mais declarados que ele. Eu sempre gosto de frisar aqui, sempre gosto de justificar para a igreja, que é dever meu e seu, né? Eu como produtor rural, tenho um ano bienal da lavoura, né? Às vezes fico 2 anos sem dar aquele dízimo completo, devolver aquele dízimo para a igreja, porque não é todo ano que eu tenho, né, o positivo, né, daquilo que eu invisto. Muitas vezes tem ano que eu saio pelo negativo. Então o dízimo, né, é valor que você ganha acima do que você investe. Então, meus irmãos, mas para a glória de Deus, viu? Né? O crente, né, ele tem que ser dizimista fiel na casa do Senhor. Então dizer que eu sou grande, obrigado, você não é. Mas se você de fato, na obra de Deus, se você quer ver a obra de Deus crescer, se você quer ver uma luz acesa, você, né, sabe que vai gastar energia. Se você vai lá no banheiro e usa a água que você descarga, vai gastar, vai ter alguém para te pagar. Se você quer ter um banco melhor para sentar, é importante que eu e você dizimemos. A liderança, como deve. Ainda que muitas vezes, né, muitos, né, pregadores, muitos, né, pastores não ficam dependentes 100% da igreja, mas ele como deve, você tem família. Muitas vezes nós olhamos para os textos, meus amados, escandalizamos, nossa, mas aquele jovem, né, ele não quis seguir Jesus por causa dos bens materiais, e aí? E eu e você? Será que nós temos aberto mão, né, de 10% do nosso lucro? Jesus falou para ele vender tudo. E ele escandalizou. Mas aí Jesus fala para que eu e você entreguemos na casa do Senhor, diz minha oferta. Muitas pessoas falam, não vou naquela igreja não, só falo de dinheiro. Sim, tem muitos mercenários. Mas o dízimo é livre, a oferta é livre. Resumindo, meus amados, aquele jovem tinha muitas virtudes. Mas aquele jovem estava pegado nas coisas deste mundo. Por que você não fazemos isso, meus amados? Não venhamos estar pegados nas coisas deste mundo, coisa passageira, coisa perecível. Quando nós partirmos, vai ficar tudo aqui. Se tivermos algum herdeiro, ainda vai herdar. Mas se não tiver, vai ficar aí perecendo, os outros vão desfrutar. Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Aquele jovem é um exemplo para nós. A parte A aqui do texto revelou a virtude dele. A parte B, a parte final do texto,
revelou a sua fraqueza, a sua dificuldade. Qual o ponto fraco meu e seu? Às vezes não é a área financeira. Às vezes o ponto fraco de muitos crentes, às vezes não é dinheiro, às vezes é falta de perdoar, às vezes é falta de reconciliar, às vezes é na vida moral, sexual, às vezes ele ainda tem alguma dificuldade, ainda tem um ídolo dentro dele que ele precisa se libertar, às vezes não adora, às vezes não ajoelha diante de um ídolo, mas tem coisa na sua vida que se torna um ídolo. E aí Jesus fala para mim e para você, né? Vai, tire tudo isso do seu coração e me segue. Vai, abra mão de tudo isso que você está apegado ou agarrado, né? E me segue. Vai, tira o Egito de dentro de você e me segue. Então que Deus possa, meus amados, a cada dia estar falando conosco, porque Ele fala assim, viu? E Deus, por meio do Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, não é como homem. Deus não rodeia, Deus não precisa ficar massageando, Deus não precisa ficar fazendo barganha conosco. Se Ele tiver de falar, Ele fala mesmo, Ele fala na lata, como Ele está falando aqui agora, viu? Então que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, assim agradeço a oportunidade.